Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua vida. E hoje eu tô aqui para trazer uma palavra para você no dia de hoje. Eu me chamo Ariane, sou cristã, uma mulher terapeuta emocional. E hoje, o vídeo de hoje, ele é totalmente estranho e diferente, porque Deus ele tá tocando no meu coração para dizer para você nesse dia que chegou o momento de você viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, mas você precisa decidir querer largar tudo que está impedindo de você viver as bênçãos do Senhor. E hoje eu quero dizer que Deus ele incomodou muito o meu viver, porque ele já tem dado direcionamento para a sua vida, ele já tem te dado material suficiente para você executar aquilo a qual ele já te deu. E ele também já fez você passar por tantas coisas. Você já passou por perca, você já passou por dores, você já passou por problema de saúde, você já passou por calúnia, você já passou por tudo. E agora já é chegado o tempo de Deus sobre a sua vida. Não adie mais nenhum só segundo. Deus, ele quer abençoar você, mas você precisa ter coragem de fazer aquilo a qual ele já pediu para você fazer. E eu quero dizer para você que tem algo que pode estar impedindo de você receber a bênção de Deus sobre a sua vida, e esse algo pode ser problemas emocionais mal processados. E eu já passei por isso na minha vida e eu vou ajudar você a superar esses problemas emocionais que estão travando a sua vida. Às vezes Deus, ele colocou um projeto na sua mão e você não está conseguindo executar, porque você está com esses problemas emocionais mal resolvidos. E eu quero dizer para você que antes da doença se materializar no seu corpo, primeiro ela se materializa na sua mente e depois no seu emocional. E aí a parte terceira, vamos dizer assim, é a doença se materializar no corpo. Primeiro é na mente, depois é na emoção e depois é no corpo. Então o inimigo da sua alma, o inimigo da sua vida, ele é estrategista. Ele sabe que o Senhor ele tem promessa na sua vida. Ele sabe que Deus ele tem um chamado para você. Mas você fica travada, com medo de avançar, tendo todas as ferramentas espirituais. Porque se você chegou até aqui, Deus ele já te entregou poder, autoridade, sabedoria, discernimento, e o Senhor colocou um propósito no seu coração. Então você tem todas as ferramentas para você executar aquilo que Deus ele quer que você execute. Mas o seu problema é emocional. Às vezes você não teve um pai, você foi uma pessoa que não teve alguém ali para poder alicerçar você. E você está deixando isso paralisar a sua vida. Mas eu quero dizer através desse vídeo que eu cheguei até aqui, aonde eu estou falando com você. E se eu conseguir, você também vai conseguir, porque você não pode deixar esse tempo abençoado, novo, que Deus ele tem para você ficar parado e parado. Eu não sei se você estudou, eu não sei se você já é estudado, uma pessoa formada, eu não sei realmente como está a sua vida, mas eu quero dizer para você que eu profetizo sobre a sua vida, que você vai romper esse ano ainda sobre aquilo a qual Deus ele colocou no seu coração. E eu quero compartilhar, hoje eu fui fazer uma visita na casa de uma senhora abençoadíssima. Eu considero ela como a minha amiga. E eu, como terapeuta emocional, eu comecei a conversar com ela. E ela começou a falar que o coração estava pesado, que ela estava cansada, porque ela aguentou muitos anos de uma opressão, de um casamento problemático, que só trouxe dor e tristeza para a alma dela. Então ela vivia acorrentada e algemada num relacionamento que era doentio.
Por quê? Porque quando uma pessoa ela tem outra, né? Ambas têm um relacionamento e as duas pessoas estão feridas, esse relacionamento se torna um relacionamento doentio. Então eu estava aconselhando ela, porque eu aconselho também, eu direciono também, eu faço visita e eu também ajudo as mulheres a romper traumas. E eu aconselhei ela a respeito da cura emocional, porque uma pessoa curada emocional, a pessoa ela consegue, você vai conseguir romper na sua vida profissional, nos relacionamentos, você vai fazer as coisas, vai dar certo, porque às vezes o que não dá certo na sua vida não é porque você não está se esforçando, não é porque você está fazendo, mas é porque você tem uma ferida emocional, às vezes uma ferida que você nem sabe que você tem. Então eu aconselhei ela, muito minha amiga, aconselhei, direcionei a vida dela, e eu creio que através desse acompanhamento que nós estamos tendo, ela vai conseguir romper as barreiras que estavam dentro dela e ela vai conseguir se recuperar de anos de um relacionamento doentio. Então eu quero dizer que a doença ela não começa com exames alterados, mas a doença ela começa às vezes com uma emoção mal resolvida, com uma emoção que você teve oprimida, você se tornou uma pessoa oprimida. E principalmente quando você não coloca limite nas pessoas, você se torna uma pessoa doente emocional. Sabe quando você quer falar não e você fala sim? Você se torna uma doente emocional. Quando muitas vezes você segura aquela emoção para não machucar o outro, mas você acaba sendo machucada. O estresse vai lá no alto. Seu cortisol sobe, que é o hormônio do estresse. O seu ódio fica ali preso, porque você não consegue se posicionar em dizer não e sim quando é preciso. E eu quero dizer que eu passei muitos anos da minha vida assim. Eu não tinha uma referência, eu não tinha alguém equilibrada, vamos dizer assim, para me direcionar. E eu aguentei uma série de pesos desde a infância, né? Com a separação dos meus pais e uma série de coisas, até chegar no meu relacionamento, né? No meu casamento e até eu ter o piripaque. Então, eu quero dizer para você que você não precisa ter um piripaque para poder Deus ele trazer cura às suas emoções. Se esse vídeo chegou até você, esse vídeo está falando com você, esse vídeo faz sentido para você. Saiba que Deus ele deseja trazer a cura para você hoje, a partir de hoje, ele vai te dar o caminho. Então, quando eu não aguentei mais, quando eu me posicionei, quando eu cheguei no meu limite, eu pedi ajuda a Deus, a Jesus, e ele trouxe cura à minha alma. E é isso que ele quer fazer com você. Então, as emoções mal curadas, elas são problemas para nossas vidas. Às vezes tem pessoas que ficam anos na igreja, anos eu conheço, anos, e não consegue ter cura emocional. Eu conheço pessoas que vivem a vida toda com 80 anos, com o coração ferido, com a alma inflamada, porque não consegue liberar perdão, o ódio está dentro do coração, a mágoa, e tudo isso atrapalha a pessoa de romper e ter uma vida sadia e feliz. Então, agradar todo mundo e não agradar a si mesmo não rola, não rola. Não adianta você agradar a todo mundo e não agradar vocês. Depois, carregar feridas de infâncias, negando tratamento, isso também tem atrapalhado de Deus trazer prosperidade, cura e restauração para sua vida. Terceiro, uma mente muito ocupada e uma alma desconectada também traz doença. Por quê? Porque, preste atenção, tem mulheres que vivem a vida toda fugindo para o trabalho para não ficar em casa. Eu conheço mulheres que fogem de casa para não ficar em casa por conta de um relacionamento doentio que ocupam a mente com o trabalho. Mas a alma e a mente estão desconectados. Isso também traz doença para o corpo e eu já passei por isso. E eu venci todos esses problemas e esses traumas. Mas quando eu me posicionei em Deus, quando eu decidi receber a cura. Então, às vezes você está sorrindo por fora,
Você acha que ninguém está vendo, mas o Espírito Santo de Deus, ele está vendo você, ele está te contemplando, ele está reconhecendo que você é uma pessoa que precisa curar a sua alma. Deixe Deus curar a sua alma, deixe Deus curar as suas feridas, deixe Deus trazer restauração à sua vida. E eu quero começar falando que ignorar tudo isso não vai ser a saída, mas quando você ignora tudo isso, você piora mais a sua situação, até vai chegar um ponto em que a sua alma ela não vai aguentar. Então eu quero dizer que a primeira solução que você precisa ter na sua vida, você precisa começar a amar a Deus, ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus, expõe a Deus suas feridas, expõe a Deus aonde dói, fale com Deus aonde se encontra as suas dores, os seus machucados, porque tem dores que a gente nem sabe, mas quando você fala para Deus, Deus ele traz a cura. Segundo, você precisa aprender a encarar os seus inimigos. Na palavra de Deus diz que quando Davi ele se escondia, ele escondia o seu pecado, ele adoecia, ele ficava doente. Mas quando ele expôs as suas feridas, ele falou, ele abriu a boca, Deus trouxe para ele cura, restauração e transformação à sua alma. Então fugir não é a resposta. Você precisa encarar. Você precisa encarar a pessoa de frente, você precisa encarar o problema, você precisa aprender a colocar as pessoas no lugar dela, você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender tudo isso, porque senão você vai continuar doente, inflamada e com doenças físicas e mentais, porque a depressão, a ansiedade e o medo é uma doença mental que muitos estão passando por não saber se posicionar. E terceiro, você precisa começar a se impor limite. Não diga sim quando você quer dizer não. Não ria quando você não está feliz. Não aceite falta de respeito. Não aceite chacota. Não aceite nada na sua vida. Aprenda a se posicionar. Porque uma mulher totalmente posicionada é uma mulher que vence, é uma mulher que o Senhor está do seu lado. Sabe por quê? Na palavra de Deus diz que você precisa aprender a dizer sim, a dizer não. Porque o que passa disso provém do maligno. Quando você ri, quando alguém te respeita, você está fazendo parte do maligno. Isso não provém de Deus. Quando você aceita um desrespeito, isso não provém de Deus. Quando você não se posiciona, isso não provém de Deus. Então você precisa se posicionar no dia de hoje para que essas questões que têm afligido a sua alma sejam resolvidas, para que Deus ele traga a cura e resposta à sua alma. Então, processe as suas emoções, não esconda, não tente enganar, não tente anestesiar. Tem pessoas que anestesiam as emoções com uma bebida, com um cigarro, com drogas, com êxtase, com, sei lá, com tantas coisas. Elas anestesiam a dor. Mas o Senhor, ele não quer que você viva anestesiado. O Senhor, ele quer trazer cura à sua vida, cura à sua alma, mas você precisa querer. Você precisa lutar, você precisa se posicionar para que o Senhor ele venha trazer cura à sua alma. Imponha limite, comece a colocar para fora aquilo que você sente. Depois você vai comentar aqui nesse vídeo. Comece a fazer isso que eu tô te falando. Depois você volte aqui e comente nesse vídeo. Você vai se sentir muito mais leve. Você vai se sentir como se a opressão tivesse saído do seu corpo. Porque existem opressões que não são físicas, mas são emocionais e mentais. E o Senhor deseja trazer cura à sua alma. Comece a liberar, comece a abrir sua boca, comece a colocar para fora, comece a vomitar tudo aquilo a qual você segurou há anos, porque isso vai começar a curar o seu corpo, tá? Então foi essa palavra que Deus me trouxe hoje, né? Porque muitas doenças não começam no corpo, começam na mente e nas emoções. Nós somos pessoas
emocionais e mentais antes de sermos físicos. Então, comece a colocar tudo para fora. Fale aquilo que você precisa falar. Não engula, porque o Senhor, ele traz cura quando uma pessoa decide se posicionar e ser realmente quem Deus ele te chamou para ser, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, faça isso que eu estou te falando. Isso não é apenas um conselho bíblico, mas isso é um conselho, é uma direção de um profissional, uma profissional que estudou, que sabe bem o que está falando, porque palavras não ditas trazem doenças como câncer, Alzheimer, enfermidades, descontrole emocional nos nervos, ansiedade. Mas uma pessoa bem resolvida e bem posicionada é uma pessoa curada e sarada. E Deus ele quer isso de você, para que você venha desenvolver aquilo a qual Deus ele tem para sua vida, tá bom? Eu já vivi isso. Eu experimentei tudo isso. E o Senhor ele quer trazer restauração para a sua alma e alegria para o seu corpo, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, medite nessa palavra no dia de hoje, faça o que eu estou te falando e depois você volta aqui e comenta como você vai estar muito feliz, muito melhor e principalmente mais leve, tá? Que Deus te abençoe nesse dia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Fique com Deus, até a próxima.